Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou falar novamente sobre a obra aqui do Husserl, Edmund Husserl, o livro Os Pensadores. Eu terminei já esse livro, quando eu fiz o outro vídeo eu não tinha terminado ainda, falando das investigações filosóficas, a sexta investigação, que é o pedaço de obra de Husserl em que os pensadores se concentram. Então, como eu já falei no outro vídeo sobre os aspectos iniciais, eu vou me concentrar em alguns destaques do resto da leitura que eu fiz. E aí eu vou combinar um pouco com as coisas que eu já tinha falado sobre, especialmente o conceito de intencionalidade, né, que é fundamental na fenomenologia de Husserl, e outros aspectos, né, relacionados principalmente à questão da linguagem, né, do acesso à realidade via linguagem, e como nós, né, como sujeitos pensantes, conscientes, conseguimos acessar essa realidade. E aí ele vai debater aí muito sobre a questão do acesso a uma realidade interna ou externa, o que é que tem mais realidade. Muito do espírito da fenomenologia mesmo. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo, né, para as pessoas que possam se interessar, e dar uma olhada aí na descrição do vídeo nos livros, né, redes sociais, outros vídeos, músicas, né, que a gente tem aqui disponível no canal. Obrigado aos novos inscritos, que tem chegado aí semanalmente, pelo menos uns 10 inscritos por semana novos. Então vamos lá, deixa eu ver aqui que destaque eu posso dar para essa questão. Ele vai diferenciar muito a questão da intuição e da percepção. Então, como a fenomenologia do Husserl, que depois vai afetar a fenomenologia também do Heidegger e do Sartre, ele vai dizer que os aspectos sensíveis da nossa percepção, que teoricamente estão externos a gente, eles só ganham sentido, né, só ganham significado para a consciência que está pensando, que está apreendendo aqueles objetos, né, quando há um processo de intuição, certo? É como se, ao eu olhar um objeto, ouvir um som, ouvir uma palavra, certo? Ao ter uma apreensão sensível de alguma coisa, se eu não tenho a intuição do que seja aquilo ali, eu não vou captar, certo? É tipo aquela coisa do filme do cara que era cego e fez a cirurgia para voltar a ver, e aí ele fez a cirurgia, ele voltou a enxergar, né, assim, por assim dizer, os olhos dele funcionavam. No entanto, ele só conseguia reconhecer os objetos quando ele tocava nos objetos, pelo menos até um certo ponto desse reaprendizado dele de perceber novamente o mundo com os olhos, já que antes ele percebia o mundo com os outros sentidos apenas. Quer dizer, a ideia é que a intuição presente nele sobre o sentido do objeto estava no tato, no caso, e a visão, apesar de ter a percepção funcional, não tinha o sentido intuitivo presente. Então isso aí vai se manter como questionamento constante no texto do Husserl, de maneira que, ao meu ver, ele não chega realmente numa coisa muito certa, né? Mas é típico da filosofia, né? Deixa eu ver aqui, um destaque aqui, né? Bora ver aqui. Todo ato objetivante, concretamente completo, tem três componentes: a qualidade, a matéria e o conteúdo representante apreendido. Conforme esse conteúdo funcione como representante apreendido, puramente significativo, puramente intuitivo, ou como ambos ao mesmo tempo, o ato será um ato puramente significativo, puramente intuitivo ou misto. Veja que ele usou um monte de palavras, mas disse mais ou menos o que eu falei, né? Então, a nossa percepção dos objetos estariam configurados entre a percepção e a intuição para chegar a um significado. E é assim, quando você olha
a questão da linguagem e da lógica, como é que ele aborda, dá para ver que o movimento perceptivo que nós temos para aprender a realidade, especialmente nas elaborações mais complexas, né, causam essas distorções, digamos assim, porque as percepções se tornam diferentes devido às intuições diferentes. Então, e aí acaba sendo muito digamos assim, a grande contribuição do Husserl tanto para a psicologia, a psicanálise, quanto para a filosofia existencialista, é que vai tudo se concentrar muito no sujeito, né? Cada sujeito tem uma subjetividade capaz de gerar um modelo de intuição que difere de outras intuições, apesar da percepção sensível ser a mesma, ou supostamente a mesma. Em cada apreensão, teríamos que distinguir fenomenologicamente 2 pontos: a matéria ou sentido da apreensão, a forma da apreensão e o conteúdo apreendido, este último devendo ser distinguido do objeto da apreensão. Então, o sentido da apreensão e a forma da apreensão. Então, a forma do que é apreendido pode ser diferente do sentido daquilo que foi apreendido, porque não é necessariamente o mesmo modo, né, como cada sujeito vai aprender. Daí a dificuldade que é, por exemplo, você ter a mesma ideia, né, o mesmo conceito transmitido para pessoas diferentes. A gente acha que está comunicando com a linguagem mais clara possível, mas as apreensões são diferentes. Todo ato objetivante inclui em si uma representação apreensiva. Quer dizer, ato objetivante quer dizer quando você, como consciência, né, transforma um objeto apreendido num ato objetivo, numa coisa que você possa transmitir objetivamente. Então, como é uma representação apreensiva, quer dizer que eu tornar objetivo quer dizer que eu estou representando aquilo ali, a partir do que eu aprendi. Eu acho que é objetivo, eu acho que eu estou dizendo objetivamente uma coisa correta, mas a outra pessoa necessariamente não pode não entender a mesma coisa. Por exemplo, na situação atual do Brasil mesmo, você vê muito isso. Me parece que a maioria das pessoas, né, minimamente razoáveis, veem como atos muito divergentes da realidade, para não chamar simplesmente de atos loucos, essas pessoas que ficam, né, fantasiadas de verde e amarelo, paradas nos lugares e pedindo intervenção militar, né? SOS, FFAA. Eu não sei, de repente não é uma coisa espontânea, é uma coisa mais programática, mas supondo que tenha pessoas que espontaneamente estão fazendo aquilo, como o tal do patriota do caminhão, né? Então, o que é que leva uma pessoa a se pendurar num caminhão, em movimento, e ficar andando não sei quanto distância que andou, a ponto de ser filmado e virar meme, brincadeira e piada? Então, será que essa pessoa tem alguma coisa tão divergente em relação ao modo como ele apreende a realidade a ponto de levar a um ato desse? Sei lá, ou pode ser simplesmente alguém querendo ser famoso. Se for tornar como elemento objetivante isso, as pessoas estão fazendo isso porque querem se tornar famosas, né? Querem aparecer na mídia, querem virar memes da internet, talvez. Aí até fica compreensível, certo? É meio estranho, mas é compreensível. Mas simplesmente acreditar que é alguma coisa assim, então a gente justifica de várias maneiras. É fanatismo religioso, é histeria em massa, sei lá. Mas a gente pode notar que quando o Husserl fala em um ato ou uma expressão ser objetivada, quer dizer que é uma expectativa de quem fala, do sujeito que fala, de que aquela expressão, né, aquela representação que ele está fazendo
do ato ou do objeto vai ser entendido objetivamente do mesmo jeito pelo outro sujeito, mas nada garante que seja, certo? Então fica muito à mercê dessa possibilidade, dessa abertura de compreensão, né, de entendimento a respeito daquilo que está sendo pensado, está sendo refletido. Deixa eu ver se tem mais alguns destaques interessantes aqui. Foi uma leitura bem difícil em muitos aspectos, em outros nem tanto, porque como eu já tenho a leitura de leituras de pensadores da área da fenomenologia como Sartre e Heidegger, o Russell, que é anterior, ficou até um pouco mais simples, mas a parte de lógica mesmo é bem difícil para mim me compreender. Deixa eu ver. A conexão entre a significação e cada uma das intuições unitárias que se revezam no processo do conflito intuitivo é também uma conexão de conflito, quer dizer, assumindo a ideia do conflito nas intuições, certo? Como cada pessoa, cada sujeito tem intuições diferentes, então a apreensão, né, a percepção dos objetos, né, das categorias, né, dos elementos da realidade se tornam diferentes, ou podem se tornar diferentes. A natureza da própria coisa, que é uma coisa muito forte na fenomenologia, o negócio de a coisa em si. A natureza da própria coisa exige que os conceitos de verdade e falsidade sejam, pelo menos numa primeira abordagem, estendidos a tal ponto que cheguem a abranger toda a esfera dos atos objetivantes. A ideia é que, ao se pensar de maneira lógica, objetivante, todos os aspectos da realidade, né, para buscar a essência dos conceitos, aí você tem que colocar a possibilidade de ser verdadeiro e falso, que é uma atribuição, né? É um modelo de pensamento tirado da lógica. Então, na lógica, todo tipo de afirmação, né, de proposição, carrega a possibilidade de ser verdadeiro ou falso o tempo inteiro. Então, não tem uma verdade absoluta nesse aspecto. Então, é da natureza da própria ideia de coisa em si. Então, o que é a coisa em si? O que é o ser humano? Pronto, uma coisa em cima desse assunto que eu mencionei no exemplo. O que é o patriotismo? O que é o patriotismo em si? É usar as cores da bandeira para fazer qualquer coisa? Então, se eu usar as cores da bandeira para fazer atos violentos e antidemocráticos, eu estou sendo patriota? Então, esse tipo de reflexão é bem típico desse raciocínio fenomenológico que o Russell inaugura. Não inaugura não, né? Ele aumenta, porque a fenomenologia já vinha sendo tratada na filosofia alemã desde Kant, depois com Hegel e Russell. Ele tira muita coisa do Brentano. Para quem nunca ouviu falar no Brentano, ele foi professor tanto do Russell quanto do Freud. E tem uma influência grande na psicologia e na psicanálise. O Russell tinha uma picuinha muito forte com a psicologia, justamente porque é uma ciência que se pretende capaz de resolver os problemas das representações dos sujeitos a respeito da realidade, o que é uma coisa muito temerosa, né? Uma coisa muito difícil de fazer, justamente porque as representações são diferentes, as intuições são diferentes. É claro, ele não nega a contribuição nem da psicologia e da psicanálise, ele só diz que é uma pretensão muito englobante. E por ser englobante, ela acaba negando a possibilidade de estar errada. E aí vai contra essa ideia que eu acabei de falar, de que toda proposição, toda afirmação, quando analisar logicamente, tem a possibilidade de verdade ou falsidade. Percepção e objeto são conceitos conexos de maneira mais íntima. Eles dão sentido a um ao outro, cada qual estendendo ou restringindo o sentido do outro. Então, quando você tem a percepção de um objeto e você transforma isso em representação, a essência do objeto pode permanecer, mas pode ser completamente mudada, justamente porque tem a interferência aí do sujeito, da consciência do sujeito.
Ele fala alguma coisa aqui sobre o ser, mas não elabora muito, né? Essa coisa ontológica do estudo do ser. Quem vai fazer mais é o Sartre e o Heidegger. Heidegger foi aluno de Russell, inclusive, diretamente. Sartre eu acho que fez alguns cursos, mas não foi um aluno direto. Tem até uma história curiosa que o Heidegger ele colocou uma homenagem a Russell no seu livro. E aí depois, quando o partido nazista assumiu o poder na Alemanha, ele foi recomendado a tirar essa homenagem ao Russell porque o Russell era judeu. São coisas da política real interferindo na vida dos filósofos, né, que teve um pensamento mais abstrato em relação ao mundo real. Muito parecido com o que eu falei no último vídeo, né? Se você não assistiu, dá uma olhada, falando da relação entre filosofia e democracia. Eu acho que um dos destaques mais importantes, eu acho que eu já falei. Um ato visa algo, o ato da identificação representa uma identidade. Então, todo ato que nós temos de representar algo, né, que nós visamos, visar não é simplesmente olhar, mas nós colocamos a nossa atenção consciente, acaba gerando algum tipo de identidade, já que você, para poder entender aquele objeto visado, você tem que descartar outros, por isso seria uma identidade. Quer ser mais ou menos assim, se eu, sei lá, estou num ambiente pouco iluminado e vejo um objeto, eu faço a suposição de que o objeto é tal coisa. Ao me aproximar mais e ver com mais clareza, eu vou eliminando as outras possibilidades, gerando uma identidade do que é aquele objeto. Então isso aí seria a ideia da visada. Eu acho que é isso. Eu me lembro que ele conclui aqui, não é bem uma conclusão, mas ele chega aqui, ó, ao final, fazendo um apêndice, chamando a atenção justamente para como o Brentano, nas suas formulações iniciais sobre a psicologia, trouxe, por um lado, uma grande contribuição a respeito da valorização da ideia de consciência e de sujeito, subjetividade, mas ao mesmo tempo criou essa possibilidade, né, essa ilusão, digamos assim, de que é possível uma interpretação plena sobre a consciência, o que não seria. Aí novamente ele retorna à ideia de percepção e intuição, só que chamou de aparição aqui, mas dá no mesmo. A ideia de que nós temos a intuição, uma intuição prévia, que aí talvez parta para uma coisa mais metafísica, para um reconhecimento. Eu, por base sociológica, antropológica, diria que essa intuição viria do nosso aprendizado coletivo. Mas aí varia, aí uma coisa não exclui a outra. É possível que haja alguma coisa, como Platão diria, alguma coisa na nossa memória prévia da vida carnal, de que faz com que a gente possa se lembrar do que é alguma coisa quando a vermos, né, para representar isso. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se curtiu, coloca o like aí. Se não curtiu, coloca o like também. E eu recomendo a leitura do Russell, né, para quem se interessar, apesar de difícil, mas vale a pena você enfrentar uma leitura difícil para ter uma noção mais interessante sobre a realidade. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de dar like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se não está inscrito, certo? O canal vem tendo muitos novos inscritos nas últimas semanas, cerca de 10 por semana, então vamos ver se a gente consegue alcançar a meta dos 1000 inscritos até o final desse ano de 2022. Dê uma olhada também na descrição do vídeo para ver as coisas que tem lá, os links para músicas, outros vídeos, livros, redes sociais, e até o próximo vídeo.